e este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este termo, e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; e da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomi; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Números, capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem. E também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, e do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrabaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra,
até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis além do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar a alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedrada de que possa morrer, e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se o ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão, e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é, o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer, sem que fosse seu inimigo nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha colhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha colhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio, e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números, capítulo 36. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofiade se desse às suas filhas. E, casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais.
Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade. Pois Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios, e elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor, através de Moisés, aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e Dizaabe. 11 jornadas há, desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assás vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos à planície, e à montanha e ao vale, e ao sul e à margem do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas, e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos.